Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 13 de agosto de 2020, quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus. Obrigado porque na sua infinita bondade e misericórdia derrama sobre nós o dom precioso, o dom da vida. Muito obrigado, Deus. Com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35 e depois terminando no capítulo 19, versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35, depois terminando no capítulo 19, versículo 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo que lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje deixa bem claro qual a proposta de Deus hoje para a nossa vida e para a gente já começar a pôr em prática já: o perdão. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. Era assim que o Senhor, em forma de parábolas, se referia às dívidas. Dívida é o pecado, é aquilo que nós cometemos que magoa o coração de Deus. Imagina que a gente tem uma dívida muito alta com o Senhor, porque todo dia nós pecamos. E quando nós pecamos, a maneira que nós nos aproximamos de Deus é pedindo perdão. Então, se eu quero o perdão de Deus, ele exige uma certa condição. Eu preciso perdoar. Eu preciso entender que o meu irmão também é igual a mim e ele comete erros. Perdoar é fácil? Não é fácil. Não é uma tarefa nada fácil. Sobretudo perdoar aquele que acha
que não tenho que ser perdoado. Quantos de nós nos relacionamentos, ou familiares, ou em amigos, existe uma mágoa, mas o outro acha que não fez nada. Mas você precisa perdoar porque aquilo está te fazendo mal. É uma tarefa muito difícil. Perdoar é o primeiro grau do amor. Não tem como amar sem perdoar. Esse é o exercício. O exercício do amor é o perdão. Se eu não consigo perdoar, porque eu guardo muita raiva, eu estou com muito magoado, estou muito triste, vai ser muito difícil para mim exercitar o amor, amar o meu próximo. É por isso que nesse evangelho de hoje, Jesus, ele nos ensina e nos aconselha a perdoar. Porque se eu quero o perdão de Deus, porque o perdão de Deus é que vai me levar à vida eterna. E se eu quero a vida eterna, eu preciso ser perdoado por Deus das minhas dívidas, das minhas falhas. Eu preciso exercitar também o perdão, eu preciso abrir mão do orgulho. O maior inimigo do homem é o orgulho. É o homem achar que ele está sempre com a razão. Esse é o nosso maior inimigo, eu digo isso no geral, todos nós enfrentamos essa dificuldade. O orgulho é a porta aberta para a falta de perdão. E esse evangelho vem como hoje nos sacudir, para que a gente acorde, porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Então, comecemos a perdoar hoje, comecemos a perdoar desde já. Porque o reino de Deus está próximo e precisamos caminhar rumo a esse reino. E o passo principal é o amor, é o perdão. Convido você a fazer comigo essa oração se te é possível. Senhor, ajuda-me a perdoar o meu irmão, ajuda-me a perdoar aquele que me ofendeu. Às vezes aquela coisa que eu tenho no meu coração há tanto tempo, aquela mágoa, aquela raiva, que não se dissolveu com o tempo. Toda vez que eu olho para ele eu sinto raiva, toda vez que eu olho para ele eu lembro do que ele me fez. Senhor, eu abro mão. Olha, meu irmão, perdoar é decisão. Eu decido perdoar. Não que no exato momento que eu decido perdoar, tudo vai ser como um mar de rosa, mas eu preciso decidir, eu decido perdoar. Se você decide perdoar, fala com Deus. Senhor, neste momento eu decido perdoar, porque eu preciso também ser perdoado por ti. Ensina-me a perdoar como o Senhor me perdoa sempre, Senhor. Dá-me a graça, derrama sobre mim essa unção do perdão, do amor. Amém. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Deus te abençoe. A você que está inscrito no meu canal e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O Leigo fala, vamos vivenciar as experiências que o Evangelho diário nos proporciona. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma santa e abençoada quinta-feira, você e a sua casa. Deus te abençoe. Só o Senhor é Deus, hoje e sempre.